Vamos dar um mergulhado aqui agora em construção civil. Eduardo, Juliana, João Pedro. Prontos? Peguem seus microfones, peguem o controle. A gente está subindo aí a apresentação de vocês. São 2 microfones, se vocês quiserem, fica à vontade. Cá, deixa só, são 12 minutos de apresentação, a gente encerra. Eles estão subindo aqui a apresentação. Eu vou dar um disclaimer também. Gente, tudo bem? Bom dia. Só um disclaimer inicial, que a gente tem um quarto integrante do grupo. Ele fez uma cirurgia, então ele não conseguiu vir para São Paulo. Então a gente vai apresentar nós 3, mas ele vai estar conectado para o Q&A. Muito bom, obrigado. Está na tela? Quer testar o controle para ir para frente, para trás? Tá bom. A gente, quando tiver faltando um minutinho para terminar o tempo de vocês, a gente levanta a mão lá no fundo para dar um sinal para vocês. Tá. Testou? Funcionou? Ok? Vamos lá, 12 minutos aí para vocês. Boa sorte, gente. Perfeito. Bom dia. Então, nós somos o CSI Partners. Eu me chamo Juliana, estou aqui com o João Pedro e com o Eduardo. E a gente vai apresentar de por que o WebFi é um case de sucesso dentro do setor de construção civil. Então, aqui nós temos os principais pontos para sumarizar o nosso trabalho, mas antes de começar falando disso, a gente precisa entender o setor de construção civil como um todo. Então, por que é um momento de investir na WebFi? Exatamente porque o setor de construção civil, ele apresenta um duplo gap de produtividade. Então, a produtividade está relacionada aos setores, no geral, no Brasil, mas também a produtividade em relação à construção civil no Brasil em relação ao mundo. Isso tem 2 causas capitais principais, tanto a integração entre os stakeholders e também a gestão ineficiente. Assim, vão surgindo novas tecnologias ao longo desse caminho para suprir esses gaps. E o BIM é um diferencial competitivo muito elevado nesse momento, principalmente por ele apresentar um mapeamento mais robusto nas fases iniciais do projeto, que ajuda a reduzir custos e gera exatamente a maior previsibilidade financeira e também menor desperdício e maior eficiência dos processos. Assim, para entender o BIM melhor, a gente fez uma projeção dele, a gente fez uma Time Series Arimax de projeção, e a gente conseguiu um cenário referência, otimista e pessimista, e a gente conseguiu ver um crescimento do BIM com um CAGR avaliado de 4,5%, que mostra esse crescimento significativo, variando principalmente as premissas de PIB de construção civil no Brasil e também a adoção em países comparáveis. E, de forma paralela, a gente também fez uma análise de Profit Pool para entender exatamente quais são as áreas e os setores mais aquecidos dentro desse setor, e a gente consegue ver realmente a parceria com os construtores e incorporadores exatamente para a gestão de obras. E isso é muito importante, que dentro dessa esfera também tem uma esfera mais aquecida, que é a utilização de realidade aumentada, com um crescimento e um market size estimado muito significativo para o setor. Para explorar esse gap de mercado, a WebFi desenvolveu a Sinqer, que é uma inteligência artificial para smartphones que permite uma comparação visual e em tempo real do projeto, como ele foi concebido, em comparação com o status atual da obra, trazendo assim insights que impactam positivamente o cliente em eficiência, confiabilidade e sustentabilidade do seu projeto. E, na prática, a Sinqer funciona de uma forma muito simples. O profissional que está atuando na obra, ele consegue usar o próprio celular com a aplicação integrada à câmera e conseguir pegar esses insights de inteligência artificial e agregar todos esses benefícios da Sinqer para o projeto da obra em si. Esses benefícios a gente quantificou em impactos imediatos em custos e impactos graduais em receita, que culminam em uma geração de 73 centavos por metro quadrado em valor líquido para o cliente, o que é equivalente a cerca de 3 vezes o valor que a gente cobra pelo produto por metro quadrado hoje. Aprofundando no ponto de sustentabilidade, a gente tentou mensurar o quanto que a adoção da Sinqer para o cliente gera impactos nesse sentido. Para isso, primeiro a gente calculou a emissão média de CO2 por metro quadrado em obras e estimou o quanto que isso poderia ser reduzido com a adoção da WebFi pelo cliente através de 4 pontos: produção de materiais, transporte de materiais, energia consumida e resíduos de construção. A gente chegou à conclusão de que existe uma redução relevante em emissão de CO2 por metro quadrado para o cliente, que pode impactar financeiramente em receita e de forma qualitativa também.
A partir disso, a gente realizou uma análise em termos de benchmarking, analisando os principais concorrentes, tanto em cenário internacional quanto em cenário nacional. E a gente identificou que existe uma ausência de uma solução que contemple todos os pontos. E nesse cenário, justamente entra o software da Sinqia, trazendo um papel integrado, então, tanto atuando na integração de stakeholders por meio de uma tecnologia de Digital Twin, também com a comparação de projeto via realidade aumentada, por técnicas de comparação do que foi desenhado e o que está sendo efetivamente implementado, também com a detecção automática de erros por meio de inteligência artificial e uma facilidade de uso. Então, como o Eduardo falou, pode ser utilizado por meio de smartphones, com uma comparação até mesmo offline. E isso, quando a gente compara com os concorrentes, traz justamente uma vantagem competitiva expressiva. E, por outro lado, também, a gente consegue analisar que existe um time fundador de muita experiência que alavanca também esse potencial de atingir a cadeia de valor da Sinqia, o que vai diretamente também em contato com barreiras significativas para novos entrantes. Então, primeiramente, a tecnologia ela tem uma vantagem temporal em termos de implementação aos concorrentes e o registro da patente e conquistar novos clientes tende a impulsionar cada vez mais esse mercado. Perfeito. E a partir do entendimento não só do setor, mas também da Webfy, a gente consegue chegar no planejamento estratégico para a empresa, considerando o desenvolvimento da tecnologia, o início das operações, a parte de expansão de atividade e também as avenidas de crescimento a longo prazo. Começando, então, nesse momento inicial, a gente precisa entender o quanto tem de caixa para entender a alocação de capital. E nesse momento, a gente tem em caixa não só a captação da rodada Seed, como também o caixa acumulado da empresa, gerando um valor de mais ou menos 3,5 milhões de reais, que vai ser alocado exatamente na aquisição de novos clientes para expandir a nossa base, o desenvolvimento da tecnologia e também registro da patente para a integração financeira. Começando, então, com o desenvolvimento da tecnologia, atualmente a gente está no estágio de programas pilotos, mas a intenção é que a gente realmente sabe que existem ações imediatas, que seriam até nossos quick wins, que é de aperfeiçoamento de novas vertentes dentro da tecnologia. E, para isso, a gente desmembrou um pouco dos custos dentro dessa frente para entender qual seria esse gasto com o desenvolvimento de tecnologia e está por volta de 1,3 milhões de reais, que seria dividido principalmente com custo com pessoal, custo com tecnologia e custo com operações, tendo uma maior representatividade ali no custo com pessoal. Partindo, então, para o início das operações, a gente visualizou o início em 3 principais frentes. Primeiro, que seria a aquisição e retenção de novos clientes, registro de patente e integração financeira. Então, primeiro, nós partimos para entender um pouco mais o público-alvo. Então, nós realizamos uma análise dentro do Cadastro Nacional de Obras, identificando, por meio de uma proxy em Python, quais seriam os estados que apresentem maior receita potencial e também agregado com maior ineficiência, de modo que a nossa solução conseguisse agregar. E a gente chegou à conclusão que São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná devem ser os estados priorizados a princípio. E destrinchando um pouco mais, a gente realizou outra análise de agglomerative clustering, também nesses mesmos critérios de receita e ineficiência, e entendeu que o nosso público-alvo também vai em contato com o profit pool que a Juliana trouxe anteriormente, que seriam justamente o público mais B2B, então pessoas jurídicas, principalmente incorporadoras e construtoras de médio e grande porte. E para captar efetivamente e reter esses clientes, a gente desenvolveu estratégias pautadas em vendas outbound, em parcerias estratégicas, em marketing B2B, visando também maior conversão e menor investimento, totalizando também com estratégias de fidelização, um custo de aquisição de clientes de R$ 1.500 aproximadamente, que vai em contato também com as médias do setor e do benchmark. E, além disso, com esses fatores, a gente realizou uma projeção de receita, de modo que, considerando investimento, churn rate, premissas como área média, reinvestimento de caixa, a gente estabeleceu um crescimento mensal de aproximadamente 15% de forma composta. Conglomerado a isso, nós realizamos também uma análise a respeito de precificação. Então, elencamos um modelo entendendo qual seria a distribuição das áreas dos público-alvos, de modo que a gente entendeu que um modelo híbrido, tanto por assinatura quanto por cobrança por obra, conseguiria impulsionar em 19% nossa receita anual, assim como reduzir o payback do custo de aquisição de cliente em 33%. E também vai em contato direto com sinergias em termos do que é a proposta de valor e dos concorrentes e cobrança que eles têm, e também na geração de valor que a gente tem para o cliente em comparação ao preço. Então, analisando em ambas as propostas, tanto de assinatura quanto por área, a gente estaria com uma média relevante em relação ao benchmark e também uma média acima do valor adicionado que a gente tem pelos clientes. Além disso, é importante a gente considerar o registro de patente como um meio de impulsionar a receita em 10%, principalmente por 3 principais fatores. Naturalmente, a proteção legal que isso oferece para a nossa solução, além de uma vantagem competitiva na questão de precificação e também atração de investidores. Além disso, é interessante a gente considerar uma parceria com instituições de concessão de crédito, para atuar também nos principais gargalos do setor de construção, que é acesso a financiamento. Então, a gente visualiza uma parceria que pode ser implementada com um plano de implementação, principalmente pautando uma análise de mercado, atuando com players de concessão de crédito, principalmente bancos comerciais com maior sinergia, de modo que a gente consiga trazer uma projeção financeira de aproximadamente 20%.
Com o modelo de negócio já testado e provado no Brasil, é o momento de realizar a expansão das atividades. Para isso, a gente planeja uma nova captação de R$ 10 milhões via uma rodada de investimento Série A, que vai ser alocado principalmente para a expansão internacional e também para a aquisição de novos clientes dentro do Brasil. Aprofundando a internacionalização, a gente construiu um plano de ação baseado em 3 principais etapas: avaliação dos países-alvo para a expansão, preparação e execução da expansão em si. Para identificar quais seriam os melhores alvos para essa expansão, a gente construiu um filtro e partiu de todos os países da Terra até chegar nos 10 países-alvo que estão distribuídos na América do Sul, América Central e África. Esse filtro foi baseado em quatro pontos: produtividade, aquecimento setorial, proximidade geográfica e ambiente favorável ao negócio. Sendo assim, a nossa projeção de receita consolidada para os 10 países tem um alcance de receita de R$ 9,5 milhões em receita anualizada no 24º mês, o que é relevante dado o investimento inicial de R$ 8,6 milhões para essa frente. Perfeito. E a partir do momento que a gente entende as ações de curto prazo e médio prazo, a gente pode ir para a avenida de crescimento visualizando o longo prazo, que a gente vai focar na atuação em mercados adjacentes e também na verticalização das operações. Começando com a atuação em mercados adjacentes, a gente mapeou algumas possibilidades de players envolvidos nesse processo e 2 setores que têm maior representatividade são de design de interiores e de property tech, por terem maior aplicabilidade, maior sinergia até com o modelo atual e também por apresentarem maior capital retornado para o Web5. Dentro da frente de verticalização das operações, a gente vê 2 áreas bastante aquecidas, que é tanto da internet das coisas quanto a utilização de drones. Porque são 2 demandas que estão com um crescimento muito elevado e a gente vê um crescimento de demanda muito expressivo para essas frentes, mas também eles apresentam margens potenciais de lucro bastante elevadas quando a gente analisa o mercado. Tendo todo esse planejamento estratégico montado, a gente construiu uma análise financeira consolidada para 2 recortes temporais. Primeiro, o investimento da rodada Seed e os resultados que são decorrentes disso, e o segundo recorte, o investimento da rodada Série A e os resultados que são decorrentes disso. A nossa conclusão foi que em ambos os recortes, a TIR para o Web5 é superior ao benchmark. Dentro disso, a gente mapeou riscos a nível de probabilidade e impacto, sendo o principal deles os riscos associados ao desenvolvimento da tecnologia. Para trazer esses riscos para a nossa projeção, a gente traduziu eles em variáveis específicas e sensibilizou essas variáveis no nosso modelo por um modelo de Monte Carlo, que chegou no resultado de que, em 88% dos cenários avaliados, a TIR para o Web5 é superior a um benchmark. Por fim, a gente visualiza 4 principais vias de saída para o Web5, sendo a com maior prioridade a aquisição por empresas de tecnologia associadas ao segmento de gestão de obra, porque a gente acredita que elas têm uma maior sinergia com a atuação da Web5, o que tem potencial para amplificar o valuation da companhia. Sendo assim, a gente fez uma análise de valuation por múltiplo e chegou à conclusão de que existe uma oportunidade significativa de saída da Web5 a partir de 2034. Muito obrigado, estamos abertos aqui. Boa! Obrigado, gente. Obrigado. Agora, 10 minutos aqui da banca. Ah, não me diga, Marcela. Vamos continuar sendo objetivo para aproveitar bem aqui os 10 minutos. Vai lá. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou me conter. A Sinqer, ela não funciona sem BIM, né? E eu queria que vocês aprofundassem um pouco na maturidade do setor em relação ao uso do BIM, né? A gente tem um nível de empresas na construção civil que varia do cara da pintura da empresa de grande porte, né? E essa ferramenta não funciona se o BIM não tiver implantado. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso e também um pouco de como que está a maturidade do IA, né? Que ponto que eles estão e o que eles estão fazendo hoje em termos de aprendizado, porque essa ferramenta ela só vai funcionar quando ela estiver muito bem preparada. Todo mundo sabe que um cenário de obra tem o carrinho de mão, tem a pá, tem a vassoura, né? E como que a ferramenta identifica hoje isso e aonde ela pretende chegar?
Perfeito. Eu vou começar respondendo a primeira pergunta e aí depois o João Pedro também vai me complementar. Mas quanto à utilização do BIM, né, e a maturidade do BIM para o mercado. Então, atualmente a gente vê esse crescimento do BIM, até pela modelagem que a gente fez, pela Time Series Air Max, mas principalmente um ponto interessante que vale comentar é que todas essas projeções foram feitas com base num cenário de 100% de utilização do BIM. Então, a gente seguiu uma lógica bastante conservadora nesse quesito, porque a Sinqer, ela não necessita da integração de 100% da utilização do BIM. Ela atua com níveis bastante baixos de maturidade de BIM, mas a gente entende que isso também é um processo de integração e que também ele vai potencializando ao longo que os clientes vão desenvolvendo a maturidade do BIM. E um ponto interessante sobre o BIM é que principalmente aqui no Brasil, estão surgindo regulamentações mesmo, assim, exigências legais do governo para utilização de BIM nas obras. Então, cada vez mais vocês vão ver obras surgindo apenas com a existência do BIM. Vou dar uma complementada também, ressaltando, vou lá para o apêndice, que a gente realizou uma análise muito pautada em termos de mercado endereçável com base nessas projeções de BIM. Deixa só um minutinho para eu chegar, mas aqui nós realizamos um mercado endereçável pautando justamente nessa projeção. Então, todas as nossas premissas de crescimento e de finanças partem dessa ideia de mercado que a gente consegue endereçar por meio da implementação do BIM ao longo do tempo, que cresce com essa premissa inicial que a gente visualizou em termos de expansão e também de incentivos legais, como a Juliana trouxe. E a segunda pergunta agora? A segunda pergunta, em termos do estágio da AI, a gente visualiza que atualmente ela está diretamente nessa parte de desenvolvimento de algumas funcionalidades. Então, está no slide certinho, mas atualmente ainda precisa especificar algumas atividades operacionais que, conversando com o Celso, que é o CEO, ele trouxe para a gente que eles pretendem finalizar todas as implementações e dentro de um projeto piloto, que atualmente eles já realizam com 5 clientes, para o produto estar 100% pronto até 2025.2, o segundo semestre, de modo que essa atividade seja efetivamente escalável a partir de 2026, como nosso planejamento estratégico de começo das operações. Parabéns pela apresentação. Eu queria entender como é que vocês estão relacionando o uso dos recursos e a conquista de espaço comercial. Então, vocês mostram aí uma projeção de receita. No slide de uso dos recursos, eu não consegui ver qual é o valor, a participação dessa captação para investimento em marketing comercial. Você diz no slide de meios de captação por meio de marketing, etc.? Aonde vocês vão usar a captação? Para onde vai o capital que vocês vão captar? Entendi. Na parte comercial, a gente pauta essa estratégia por meio do custo de aquisição. Então, a gente entendeu as principais estratégias que a gente pautava para trazer os clientes comercial, no quais a gente visualizou principalmente parcerias estratégicas e marketing e vendas outbound, e a gente valorou por base do benchmarking qual seria esse custo de captação e com o investimento que a gente capta na série do Seed, a gente investe diretamente esse capital, no caso, se eu não me engano, são 2 milhões, nesse custo de aquisição de cliente, para assim conseguir captar efetivamente esses clientes que a gente considerou dentro da nossa base, com algumas premissas como churn rate também para a gente fazer essa gestão. Perfeito. E até um ponto interessante sobre isso, pensando a longo prazo, né? Como que a gente vai conservar isso, a sustentabilidade dessa captação. Então, a gente, ao longo da nossa projeção, a gente também está considerando um reinvestimento do lucro operacional de 80%, e esse reinvestimento é pensando na captação de novos clientes também. Então, a busca de marketing está associada a isso. Oi, parabéns pela apresentação, muito interessante, bastante completa e exaustiva. A minha pergunta, ela está mais associada à própria aplicação da solução. Então, você passa lá a câmera, consegue enxergar o que está acontecendo na obra e esse software ele faz uma análise, compara isso com o projeto, compara isso com boas práticas, compara isso com o cronograma da obra, sei lá, e cria uma série de sugestões que vão trazer mais eficiência, mais produtividade, coisa que vale. Mas isso tudo depende do cara, na obra, fazer isso que está sendo sugerido. Então, aqui vocês estão se colocando como uma consultoria, né? E o valor da consultoria ele só se realiza na ação. Então, você vai ter que mudar o paradigma da obra, mudar o comportamento da pessoa, mudar a forma de executar a obra. E como que essa captura do valor está discutida no modelo de negócio?
Boa. Acho que eu consigo puxar, inicialmente, dentro do que a gente pautou como estratégias, não só de captação desses clientes, mas de retenção, a gente trouxe uma ideia muito de trazer uma manutenção e implementação em termos de ensino do que os funcionários, no caso, os colaboradores, conseguem trabalhar na obra de modo que seja ensinado e haja essa cultura de implementamento ter uma validação contínua por meio do sistema. Então, a gente vai estar diretamente atuando com o cliente para a implementação dos pilotos e, uma vez funcionando, para que haja essa cultura de consumo efetivamente da nossa solução e que, naturalmente, a partir da projeção de BIM, que é realizado em termos de planejamento das obras, a partir disso, age com uma constante validação dos projetos para atuar nessa dor que representa tantos gargalos atualmente em construção também. Eu posso até complementar, um ponto que é interessante que a gente sempre fala, que o principal ativo de qualquer empresa, qualquer startup, são as pessoas, é o time. Então, até um livro interessante, que é Zero to One, do Peter Thiel, que é o co-founder da PayPal, que fala exatamente isso, como que a gente consegue trazer uma inovação do 0 a 1, né, uma proposta completamente inovadora e nova, e fazer com que todos os players envolvidos ali dentro da sua cadeia, dentro do seu time, estejam integrados. E exatamente isso, a gente considerou, inclusive, ao longo da projeção, custos que estão associados a treinamentos ao longo das rodadas, mas principalmente porque o BIM ele consegue mapear todo o projeto e prevenir possíveis novas imprevisibilidades de custos nas fases iniciais. Inclusive, é um dos primeiros slides, se quiser voltar aí, mostrando que no momento pré-obra, no momento de idealização de projeto, no momento de visualização com o cliente, nesse momento a atuação do BIM é ainda maior, o que faz com que nesse momento inicial todos os players envolvidos, todo o time esteja em contato ali com as soluções propostas. E aí entra nisso, para além de ter essa idealização inicial, onde todo o time vai estar alinhado para a idealização do projeto, a gente também considerou custos de treinamento, como o João Pedro falou, ao longo da cadeia, para profissionalizar as pessoas envolvidas no processo também. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Deu certinho. Obrigado. Parabéns. Obrigado, gente.